Por que atualmente se fala tanto em terras raras? Porque tem muitos interesses das grandes potências econômicas. Você sabe que o Brasil tem a segunda maior reserva mundial desses minerais? Você sabe que Lagoa Santa, em Minas Gerais, será um polo de destaque na tecnologia que envolve terras raras? O que pode mudar para você, principalmente você, morador de Lagoa Santa? Confira o bate-papo com os especialistas do CIT, Centro de Inovação e Tecnologia do Senai. Quer saber mais? Então fique de butuca, porque a gente volta logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao De Butuca Podcast. Eu sou Altino Salles e o papo de hoje vai ser um papo tecnológico. Isso porque nós iremos falar sobre o empreendimento aqui de Lagoa Santa, que é o CIT Senai ITR, Centro de Inovação e Tecnologia de Lagoa Santa. Ah, você não sabe o que é? Eu também não, vou ficar sabendo agora. Então fica de butuca aí pra gente ficar, esperto para saber o que é o CIT, que oportunidades traz esse empreendimento aqui para Lagoa Santa, para você, em termos de profissionais também, Quem sabe não há oportunidade para você nesse empreendimento, o que traz de benefício para a nossa cidade, para o estado, para o país. Então vamos conhecer mais um pouquinho desse empreendimento que aqui está em Lagoa Santa, e para isso nós temos dois convidados especialistas aqui da área do CIT, que nós vamos botar, aqui na mesa, tudo para a gente conhecer o que é o CIT. Então nós vamos bater esse papo aqui legal sobre o que é o CIT, sobre o processo, sobre as oportunidades, inclusive de trabalho para você que está aí, que interessa sobre a área da tecnologia, tá certo? Então, estão com a gente aqui a Ingrid e o Eduardo. Então, eu quero agradecer a presença de vocês para a gente, então, desenrolar esse papo legal. Muito obrigada pelo convite. Bacana demais. Eu quero agradecer também, aproveitando, ao Caio Tarsi, que é o repórter assessor de imprensa da FIENG, que viabilizou pra gente aqui esse encontro, esse bate-papo. Então, Caio, muito obrigado, tá certo? Pelo apoio e pela presteza que foi o seu atendimento com a gente, tá bom? Então, um abraço e muito obrigado. Então, vamos desenrolar o nosso papo, Como é que é essa questão aí do CIT? Aliás, o que é o CIT, cara, Como é que nasceu o CIT? Vocês podem explicar pra gente? Quem pode explicar? Vou começar explicando. Então vai lá, Ingrid. Bom, o CIT Senai ITR nasceu inicialmente com o nome de LabFab ITR. Anteriormente, o empreendimento era estatal, sob governança da Codengi. Acredito que também não é tão conhecida aqui na região. Eu vou fazer assim, O que é Codengi, cara? Que eu também não sei. A Codengi é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. E a Codengi, no seu quadro aí de diretores, tinha um diretor que era o Castelo Branco. E ele sempre teve essa vontade, vamos falar em desejo aí, por terras raras. Então, a ideia era realmente trazer essa tecnologia para o Brasil, mais precisamente aqui em Minas Gerais. E aí, com o desenrolar, tanto dessa vontade do diretor, quanto de conversas que já ocorriam entre especialistas do Brasil, surgiu então o LabFab TR, que foi um empreendimento viabilizado pela Codengi inicialmente. Contudo, em 2023, por estratégias de desinvestimento do governo, a FIENG assumiu o empreendimento e desde então é ela quem controla, e agora nós somos CIT Senai TR. Entendi. Mas ele foi pensado em 2000, quando é que ele foi pensado? Então, Essa ideia do tem que fazer um centro de inovação e tecnologia, o LabFab na época, Isso. Na verdade, é um desenrolar de uma conversa de muitos anos atrás. O empreendimento em si, ele começou aí em 2017, projetos, obras. Em 2019, que toda a estrutura que hoje as pessoas passam e veem lá, ficou efetivamente pronta. Digo obra civil. Porque foi só a partir em 2022 que começaram a instalar os equipamentos.
posicionar. Pode falar assim que foi um pensamento bem futurista, né? Porque essa questão de terras raras hoje em dia tá assim, tá sendo discutida em tudo quanto é lugar, né? Inclusive com o Donald Trump lá querendo tomar as terras raras de todo mundo, né? Com certeza, Exatamente. com certeza. As terras raras são um conjunto de 17 elementos da tabela periódica de extrema importância. Está presente nos nossos celulares, nos nossos fones de ouvidos, televisão, eletrodomésticos também, né? A classe geral aí. Então, realmente são elementos de extrema importância para o mundo como um todo. E eu acho que hoje já é de conhecimento de grande parte da população de que quem domina esse mercado é a China. E então a estratégia do LabFab ITR nasceu justamente dessa vontade de trazer a força do Brasil, que tem a segunda maior reserva mundial, para esse cenário também. Agora, na parte de pesquisa, de análises e fabricação. Uhum. Acho que na época eles estavam pensando, né? O que nós podemos fazer com as terras raras? E naquela época já havia um aumento muito grande do uso dos ímãs permanentes, né? Que são os ímãs de elevado poder de atração. Então a Ingrid falou ali dos dispositivos. O fone Bluetooth, que a gente usa pequenininho e coloca na orelha, só é possível por conta desse tipo de ímã. Então, a miniaturização dos dispositivos só acontece utilizando ímãs menores, né? Ímãs mais fortes, ímãs menores. Mas, a gente falando em transição para energética para uma matriz mais verde... Mas eu quero te cortar um pouquinho antes aí. Porque a questão da terras raras, todo esse processo que você está falando aí, envolve muito conhecimento, né? Com certeza. Então eu só queria que você se apresentasse em termos de conhecimento. O que vocês têm, assim? Quem que é o Eduardo em termos de conhecimento, em termos de formação? Quem que é a Ingrid? Tá. Meu nome é Ingrid. Hoje eu sou estudante de engenharia de produção. Estou quase formando. E eu conheci o CIT Senai ITR ainda como LabFab ITR, porque eu entrei lá como estagiária, justamente na parte de qualidade. O que eu consegui trazer dos meus conhecimentos, né, para agregar no empreendimento foi justamente na parte produtiva e de qualidade, que é o que eu tenho tentado desenvolver ao longo de todo esse tempo lá. Justamente fazer parte dessa documentação técnica, documentação de qualidade, controle de processo. O Eduardo sabe bem aqui, muito mais do que eu, o quão sensível é o nosso processo de fabricação, principalmente no quesito de segurança e controle de qualidade. Nós precisamos de controles muito rígidos para que a gente obtenha o produto desejado. Então, o meu papel é esse. Claro, aprendendo também um pouco sobre materiais. Se dá ruim na qualidade, tem que falar com a Ingrid. Exatamente. Tem que falar comigo. Ela não contou, mas ela é da CIPA também. Então. Da CIPA. O que é a CIPA, cara? Eu não sei. Ingrid. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela faz parte aí da NR5. A CIPA ela é uma comissão obrigatória nas empresas de acordo com o quadro de funcionários. E hoje eu tô à frente aí para cuidar da saúde e segurança do trabalho no nosso Você é a presidente da CIPA? Eu sou a designada hoje. Então, se tiver acidente lá, se prepara. Exatamente. O pessoal vem, já vai se escondendo. Você vai esconder. Não, lá vem ela puxar a orelha, porque não tô usando o protetor auricular, não tô usando a luva, sei lá o quê, né? O óculos de proteção e tudo, né? E eu fico no pé mesmo. Tem que ficar mesmo, né? E o Eduardo? Eu sou Eduardo, né? Eu sou minha formação é em engenharia de materiais. Eu já tô na pista há alguns anos. Mas os anos anteriores, antes de eu vir para cá, eu trabalhei na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá tem um laboratório especializado na fabricação de ímãs. Mas lá eu trabalhava a partir do pó. Então tinha o pó, a parte de prensagem, sinterização do material e obtive o ímã. Aqui é um pouquinho mais embaixo. Aqui a gente tá desde a parte do início da parte da produção. Aí eu vim para cá e trabalho lá como pesquisador. Mas na prática a gente trabalha, tem muitas sinergias. Eu dou um espetáculo na qualidade, a Ingrid dá um espetáculo. Então o nosso time mas é se bem der ruim, a dinâmico. Ingrid é responsável. Legal. Eu só queria, porque eu não sei se a galera que tá aí conhece o laboratório, assim, né? Eu vou colocar umas fotos aqui pra gente poder ver, só pra poder a gente situar aqui, pra quem tá nos assistindo, qual é o laboratório aqui, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Então, deixa eu...
botar no visor aqui, que é o mesmo que vai aparecer pro pessoal lá. Então tem essas fotos aqui, ó. O pessoal tá acompanhando a gente também lá pelo vídeo. Então eu peguei essas fotos aqui do site, né? Eu não sei se o pessoal que está aí em casa consegue perceber, né? Esse laboratório aqui, ele fica próximo ali da Escola Estadual Padre Menezes, né? Bem em frente ali, inclusive. Né? Isso. E ele tá aqui, né? Tá escrito lá em cima, né? Uma plaquinha LabFab TR. Por isso que eu achava que era LabFab TR o nome. Depois a Ingrid me corrigiu. Não, é CIT, Senai TR, né? Então você tem aqui uns equipamentos, né? Que eu não sei também o que se trata, né? Alguns equipamentos aqui, tem uma área de produção aqui também, né? Eu não sei o que é. Mas é um empreendimento bem bonito, assim, né? A área lá, né? Algo de última geração, né? Eu vim da universidade estadual, federal, e eu não vi a estrutura que tem aí dentro desses laboratórios, né? Dentro de uma empresa, né? Uhum. Todas as empresas que passam, organizações que passam, nós estamos com inveja da estrutura em que vocês têm realmente laboratórios muito bem equipados para caracterização e controle de qualidade. Ah, bacana. Agora, por que foi escolhido fazer bem aqui em Lagoa Santa, nesse local aqui, cara? Localização estratégica. Localização próxima ao aeroporto de Confins, uma região situada à proximidade mesmo de grandes portos para escoamento. Ou seja, inicialmente tinha-se uma estratégia, sim, de produção de alto volume. Portanto, a estratégia envolveu a localização próxima ao aeroporto para escoagem de produção. Então, a ideia era que a produção fosse escoada ali por Confins. E eu estou próxima a 2 grandes portos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, eu já teria essa saída facilitada da minha produção. Entendi. Hoje a estratégia muda um pouquinho, porque agora nós estamos focados em pesquisa e tecnologia, já que agora nós fazemos parte do Senai. Então, a ideia agora é voltar os olhos do ITR mesmo para a inovação, para pesquisa, para desenvolver esse produto aqui mesmo no Brasil, que nós não temos. Nós somos os primeiros na América Latina. É o primeiro na América Latina? Da América Latina. Na verdade, é o primeiro do Hemisfério Sul, né? Então, Exatamente. tudo abaixo da linha do Equador, a gente tá à frente. É pioneiro. A Lagoa Santa é pioneira, então, aqui, com esse Exatamente. centro de inovação. É algo assim que países da União Europeia, né, nos visitam bastante, inclusive o pessoal dos Estados Unidos não tem uma estrutura como essa, né, de pesquisa para aplicar em seus respectivos países, certo? Muito bacana. Agora, uma coisa aqui, cara. E a matéria-prima? A gente tá perto das matérias-primas também? Como é que é esse troço? Esse é um buraco um pouquinho mais... Então, vamos lá. É um pouco, não complexo, mas é uma história grande, assim, né? O Brasil, ele tem a segundo maior depósito de terras raras. Mas geralmente elas estão associadas a outras rochas. O que isso representa, trocando miúdos? Eu tenho rochas com teor de minério elevado, mas as terras raras estão lá na casa dos ppms. Então, antigamente... Eu não sei o que é ppm, cara. Partícula por milhão. Né? Cada tonelada que você tem de um minério específico, você vai ter lá 1 quilo de terras raras. Ah, tá. É a quantidade do mineral que a gente precisa para fabricar os ímãs que estão naquela terra lá, naquela mistura toda ali. Exatamente. Né? E nos últimos anos foi aumentando esse desejo tecnológico, aumentando a necessidade de usar esses materiais especificamente, e elas começaram a agregar valor. Então a exploração das terras raras começou a ficar viável. E o Brasil, né, a Ingrid já comentou, tem o segundo maior depósito de terras raras. Então, a informação mapeada, então... As maiores depósitos estão aqui em Minas Gerais, né, em Bahia e Goiás. Onde que tá isso? Você sabe, Minas Gerais? Qual a cidade que tem essas agidas? Olha, a gente tem alguma coisa no Vale do Jequitinhonha e é perto da região de Araxá também. Não, lá no Triângulo Mineiro. E eu sou um pouco suspeito pra falar, porque... Lá próximo. Isso. Mas sul da Bahia, ali, norte do estado de Goiás. E como é que chega essas matérias-primas aqui? Então, hoje, essas matérias-primas, eu não tenho hoje um beneficiamento delas aqui no Brasil. Ou seja, nos últimos anos saiu o minério completo sem eu retirar essas terras raras. Então, hoje, a gente só tem uma mineradora aqui no Brasil, que é a Serra Verde, localizada em Goiás, que está fazendo esse beneficiamento. Então, dos minerais que elas produzem, elas conseguem já separar essa pequena quantidade. Mas é um desafio muito
mas é muito maior. Então eu tenho que pegar esse concentrado de terras raras, eu tenho que separá-los, né? Porque na fabricação de ímãs, que é o foco ali do sítio Senai TR, a gente vai usar apenas poucas dessas terras raras, que seria mais ali o disprósio, o térbio, o neodímio e o praseodímio. Então eu tenho que desenvolver toda essa tecnologia para transformar isso em óxido e esses óxidos transformar em metais. Tá, mas quem faz isso não é mineradora, não é? Então, hoje a mineradora ainda não vende nem os óxidos. Então tem um gap muito grande para chegar no metal, que a gente vai usar aqui na fábrica. Então deixa eu entender aqui. A mineradora, ela tira esse material, o minério, ou seja, a terra com os componentes lá, né? O disprósio, o neodímio, né? Esses elementos que são importantes para você fabricar os ímãs. Pega esse minério e manda para quem? Manda para vocês. Calma, vamos lá. Elas terras raras não estão sozinhas. Pensa num cesto muito grande de terras raras. Tem outras que a gente acaba não usando aqui, lantânio, sério. Sim. E elas estão todas agregadas. Então tem um cestinho lá junto que fica todas as terras raras. Então o Brasil precisa pegar daquele 1 quilo, precisa pegar e fatiar, vamos dizer assim, para escolher. Então hoje ainda não está desenvolvido. Nos próximos 3 anos vai ter um grande esforço aí para transformar esses resíduos, né? Conseguir, a partir desses minérios, eu extrair os óxidos das terras raras. Aí vai ficar interessante, porque esses óxidos eu vou poder beneficiar aqui na planta em Lagoa Santa. Então hoje nós não fazemos isso. Ainda não. Então de onde que vem as terras raras de hoje que vocês trabalham? Hoje, praticamente toda a matéria-prima é importada. Então, tá. Hoje, a matéria-prima em grande quantidade, ela vem da China, né? Algumas coisas em pequenas quantidades conseguem vir de outros países ali da Europa, mas nada significativo quanto a da China. Então, mas essa mineradora, o que ela faz com esse minério, então? Acho que eu não entendi. Ela tira esse minério e manda para onde? Não, é um minério comum. Pense você tem uma rocha, tem um minério e você não separa terras. Você está mandando tudo junto. Está mandando para onde? Para quem é o cliente dela, que ela está vendendo. Está exportando isso? Exatamente. Então nós estamos mandando terras raras, assim, uma série de coisas que a gente não sabe para fora do só país. Só que ela ainda está no estado rústico. Não chegou a ser beneficiada para ter esse valor agregado na forma de óxido. Ou seja, nós estamos mandando matéria-prima sem valor agregado para fora do país. Exatamente. Né? Pensando futuramente, né, em descarbonização, que vai ser um dos temas que vai ficar e perdurar nos próximos 10, 15 anos. Por que eu estou mandando uma terra rara lá para a China, de navio, depois eu compro a terra rara de novo para fazer os ímãs aqui? Então vai e volta 2 vezes de navio, né? Quanto carbono que eu estou emitindo nessa pegada? Então ter um instituto como esse é tão bom para o planeta, como também para a relevância tecnológica do país. Exato. Então acho que foi um pensamento muito estratégico, né? Esse negócio de fazer o Centro de Inovação Tecnológica voltado para terras raras. Porque o Brasil é o 2º maior produtor de terras raras, né? O 2º maior reserva. Maior reserva, né? A gente não produz nada, né? A gente manda para fora, muito pouco. Então, como a gente tem essas reservas, a gente tem uma grande oportunidade aí de desenvolver tecnologicamente com relação aí a esses elementos, né? E o centro está fazendo isso, né? O Centro de Inovação, né? O CIT, né? Tá tentando fazer isso. Agora, como é que tá essa questão do CIT? Como é que tá aí, assim, o desenvolvimento? Já tá na etapa... Que etapa tá, né? De operação. De operação, Hoje a gente está em um processo de finalização de comissionamento de alguns equipamentos e uma startup. Mas, basicamente, hoje nós já estamos com projetos sendo iniciados lá na unidade. Então, a gente já está começando a pôr a mão na massa para esses projetos. Efetivamente, a gente já tem os nossos laboratórios prestando serviços, né? O nosso centro de usinagem também, ele está totalmente instalado e comissionado. Resta apenas pouquíssimos equipamentos na planta produtiva. Mas hoje a gente já consegue atender uma gama extensa de serviços de análise e caracterização de ímãs de terras raras. Tanto que já temos, né, procura para esse tipo de serviço, porque realmente, tanto para a gente que compra as matérias-primas, tem as empresas que compram o produto final e muitas vezes não sabem, não têm a certeza se o produto que elas estão comprando, aquele imã, é do grade que elas adquiriram, tem as características que eles esperam. Então, nós já estamos... Esse é um buraco muito grande, né? A China começou a restringir muito esse mercado. Então, o que começou? Fornecedores
das chinesas começaram a mandar ímãs aqui, tem um imã um pouco mais barato, veja se te atende. Né? Aí, caracterizando esses ímãs, a gente viu que realmente estava fora dos padrões de qualidade que eles mesmos estavam especificando. Então, de certa forma, é um teste testar o Brasil. Será que o Brasil tem essa competência para testar? E sim, tem. Né? Então, os laboratórios estarem comissionados já ajuda muito a gente a ter noção de como que esses ímãs estão chegando no Brasil e como que os ímãs que a gente vai fazer vão sair, né? E fazer essa comparação entre eles. Entendi. Mas como a gente falou, né, todo laboratório ele já está comissionado, né? Comissionado quer dizer tudo instalado, funcionando perfeitamente e com as pessoas treinadas, né? Que é o mais importante. Na fábrica, tem 2 equipamentos que ainda a gente está esperando agora, né? A gente teve essa notícia hoje, inclusive. A gente tava com um imbróglio muito grande e o pessoal não tava conseguindo visto para vir para cá. Né? A embaixada brasileira aplica aquela política de reciprocidade, então a China começou a pedir visto, o Brasil também. Né? Agora caiu o visto da China para o Brasil, mas o Brasil ainda não devolveu. Então a gente teve, durante 6 meses, a gente teve algumas pessoas que foram visto negado. Então demorou pra gente conseguir trazer o pessoal. Então agora, os meses aí, agora de outubro e novembro, vai estar bem corrido lá na fábrica. A fábrica, os equipamentos, o conhecimento tecnológico, ele é de fora. Sim. Não, vocês têm assessoria de fora. Sim. De quem? Da China? Sim, sim e não. Porque a China está investindo num centro tecnológico, vai tirar mercado dela, não é estranho isso aí? Aí é que tá o ponto, né? Esses equipamentos foram adquiridos em 2019. Então, a gente tem aí responsabilidades da época de aquisição. Então, os fornecedores ainda têm que vir fazer o comissionamento, porque foi feito um contrato. Sim. Isso faz parte do processo. Mas hoje, a China já não exporta mais essa tecnologia. Então, é o que temos lá hoje. Pense que em 2019 não tinha essa preocupação que tem hoje, né? Exato, no mercado não estava fechado para venda dessa tecnologia. Mas a maioria dos equipamentos ali são adaptações de outros equipamentos japoneses, alemães. Então hoje ali, 90% dos equipamentos são chineses. Tem um apenas que é alemão. São bons equipamentos, cara? Porque quando a gente fala às vezes coisa da China, às vezes também é coisa boa não, né? Ou eu tô enganado? Não, todos têm, né? Foi um alemão que desenhou eles, né? A empresa que nos vendeu é um alemão que era o proprietário. Então ele fez doutorado, inclusive uma das técnicas de produção que a gente usa lá, foi ele que inventou. Então, nos anos 90 ele decidiu, não, vou parar com a pesquisa, vou abrir minha própria empresa, e ele vendia soluções para as empresas. Eu quero montar uma fábrica de ímãs. Então ele vendia desde a parte ali do começo da produção até o final. Eu te ensino a fazer o imã. Vendia todo esse conhecimento técnico dele. Então, apesar dos equipamentos virem da China, por isso que eu falei sim, não. Os equipamentos vêm da China, mas quem trouxe essa expertise, como tem que fazer, é uma pessoa que é de fora. Entendi. Agora aqui, deixa eu entender. Nós entendemos, né? O Senai hoje é que faz a gestão do centro, não é isso? Isso. Mas o Senai não é uma empresa. O Senai faz parte da FIENG, né? Isso. A FIENG ela é composta por 5 empresas, que é o Senai, o SESI, o IEL, me ajuda aí, tem mais CIENG e a FIENG em si. Então, o Senai está dentro desse conjunto. O que muita gente não conhece é que uma extensãozinha ali do Senai tem o CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica, que ele fica em BH. Nós somos agora uma outra extensão do CIT. Nós somos o CIT Senai ITR, que é o CIT, né, o Centro de Inovação Tecnológicas em Imãs de Terras Raras. Então, mas esse centro, né, esse estudo que vocês fazem, essa produção, como é que nós vamos comercializar? Como é que vocês vão comercializar isso, né? Porque o Senai pode comercializar nesse aspecto? Não pode, né? Não. Como é que é isso, cara? Isso é um motivo que às vezes me dá vontade de chorar, porque quase todo dia liga alguém falando inglês, querendo comprar a imã da gente, né? Pessoal da China, da Índia, da própria Estados Unidos querendo comprar imã pra ontem, né? No preço que tiver. Ainda mais agora com a China, né? Segurando os imãs lá, não manda mais para os Estados Unidos. E muitas empresas aqui que são chinesas, mas estão nacionalizando, empresas também de telefonia, estão querendo fazer essa fabricação nacional do imã. Então, arrisco dizer que a gente teria aí 3, 4 anos de produção notado, né? E por questão do estatuto, o Senai ele não pode. A gente recebe dinheiro das montadoras, né, de várias indústrias. Então, a gente não pode fazer essa comercialização. De forma nenhuma, a gente pode competir com a indústria.
Então, o horizonte nesses primeiros 3 anos agora é o desenvolvimento da tecnologia. É desenvolver os processos, entender como os equipamentos funcionam, obter a melhor performance deles. Depois, né, desses 3 anos, aí a FIENG, o presidente que tiver, o presidente Flávio que tiver lá, vai decidir qual vai ser a melhor estratégia para o negócio. Se é colocar um terceiro empresa, né, vai adotar uma estratégia para se conduzir esse negócio. Mas como é um negócio bem estratégico, existe alguma linha assim, nacionalista para isso? Porque depois nós vamos passar isso para a indústria, mas qual indústria? Uma indústria estrangeira que vem aqui pegar nossos minerais e levar para fora, ou pegar a nossa tecnologia que vocês desenvolveram e levar para fora? Tem esse pensamento ou não? Acredito que não, né? A gente tem o Brasil tem uma política muito amigável, né? Acho que não cabe muita gente falar sobre a política exatamente, mas o Brasil tem a segunda maior reserva, se eu vi um comentário, né? Ele tem um cofrinho lá, né? Ele vai saber, tem que decidir o que ele vai fazer. Mas a ideia é que funcione como um demonstrador da tecnologia. Então pense que podem vir outras empresas para Lagoa Santa. A nossa fábrica lá, ela foi desenhada no começo pela Codenge para produzir 100 toneladas por ano. Isso é muito bom. 100 toneladas de quê? De ímãs por ano. Isso é muito pouco. A gente estima hoje que a demanda nacional seja de 10 mil toneladas por ano. Então, tem uma diferença muito grande. Então, eu precisaria de uma segunda empresa que viesse, se instalasse aqui no Brasil ou um país da América Latina, algum país parceiro, e essa empresa nossa seja o CIT, né? Seja um formador de mão de obra, um formador de treinamento, que desenvolva as receitas para que essa empresa opere. Porque eu acho que tem um problema também, a questão da legislação, porque essa questão dos minerais, terras raras, parece que o Código de Mineração não tem ainda a previsão, né, de como tratar isso. Mesmo porque o Brasil não utiliza essa reserva para produzir. E parece que o governo está pensando em fazer um novo código de mineração para isso, né? Ou seja, como é que vai se tratar essa questão das terras raras? Exatamente. As terras raras entraram no que é chamado minerais críticos, né? Que são essenciais para a tecnologia dos próximos anos, né? 20, 30 anos aí. Então vai caber ao governo, né? As próximas legislações e decidir como esse material vai ser explorado, como ele vai ser vendido, como ele vai ser beneficiado, né? E como que a indústria brasileira vai poder tirar benefício disso. Sim. Como é um troço assim, muito específico e é um recurso natural que é findável e também muito necessário, eu acho que vai ter um tratamento aí legal, bem diferenciado dos outros minerais, né? Porque não é todo o país que tem essas terras raras, né? Exatamente. E hoje acho que a gente começou a falar muito sobre terras raras aí no mundo, porque a China despertou sobre essa questão, que tem a dependência americana sobre isso, né? E tem a guerra na Ucrânia, que a Ucrânia acho que é o terceiro maior, né? Maior reserva mundial de terras raras, se não me engano. Exatamente. Então, tem toda essa questão também aí, né? De acesso das grandes potências a esses minerais, né? Esse vai ser o próximo tema de pauta, os próximos acordos entre os países, né? Os Estados Unidos é um país muito grande, o mercado consumidor elevadíssimo, né? Padrões de consumo, né, exagerados, mas não possuem as reservas, né? Então, por isso o interesse deles em ter acesso às reservas dos outros países. Agora aumenta pra gente o leque assim, de visão, né? A gente fala em ímãs. Aí eu sei que na minha geladeira tem imã. Então. Eu sei que no fone de ouvido aqui tem imã, né? Mas o que mais tem imã que é tão estratégico assim para os países, né? Agora eu quero fazer o nosso merchan, o merchan aqui do canal. Eu quero perguntar para você se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, então se inscreva, é só apertar o botãozinho aí embaixo, tá certo? E acione também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que a gente publicar novos vídeos. Coisa importante também, gente, pega o link aí do vídeo, publique nas suas redes sociais, publique aí no seu WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, certo? E outra coisa importante, importantíssima, além de você deixar o like, também você faça comentários aí no vídeo. Qual é a sua opinião? Você está gostando, não está gostando? Qual é a sua opinião sobre o assunto aqui do vídeo? Sobre essa questão, né, das terras raras, dessa questão da tecnologia na nossa cidade? Faça comentários, é muito importante para a gente saber qual é a sua opinião, tá bom? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo.
vamos falar, né? O ímã, se a gente pegar um ímã de neodímio, né? Colocar ele perto da geladeira, ele vai machucar a geladeira, ele vai amassar a geladeira, né? A atração dele é muito forte. Até na fábrica lá a gente faz algumas demonstrações de tá melhorando isso também pra, né, ser tudo tranquilinho, tudo light. Mas tem uns ímãs lá que a gente faz um teste pro pessoal, ó, te paga um almoço se você conseguir separar. Até hoje ninguém conseguiu. Teve alguns que tentaram mais, tentaram usar a alavanca ali, mas não conseguiram. Né? Então, as aplicações são enormes, né? Então, desde o celular, acaba tendo pequenas plaquinhas com ímãs, os fones de ouvido, né? Como já falei. Mas dentro de um motor no carro elétrico também vai. Né? Então, um carro elétrico que possui 2 a 3 motores vai ter 3 a 5 quilos de ímãs. Né? O mercado, né, nacional hoje pode ser pequeno, mas mundialmente ele é muito grande e vai tende a aumentar, né, a cada ano. Mas, por exemplo, numa turbina eólica pode ir de 600 quilos a 2 toneladas. Depende muito da capacidade. Então, numa turbina eólica pode acabar indo 2 toneladas. Então, é muita coisa. É muita coisa, né? Mas em coisas aplicadas, assim, por exemplo, equipamentos de ressonância magnética, né? Você tem que entrar lá, tirar todos os metais, é justamente por causa disso. Tem um barramento com ímã circular. Quando você vai entrar lá, os ímãs vão acelerar e vão acabar resultando na imagem que... Tem alguma utilização bélica? Tem. Militar? Tem. Orientação dos equipamentos depende dessa... Então, assim, você pega lá o Donitan, tá bem preocupado com isso, né? Se a China não manda imã para os Estados Unidos, ele vai ter que tirar a terra rara de alguém. Né? Não só os ímãs, né? Mas outras terras raras também podem ser usadas para essas aplicações militares também. Mas agora eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo. Assim, porque você começou a falar, né, e tal. Mas como é que é o processo mesmo, né? Assim, como é que chega o material aqui no Centro de Inovação e Tecnologia aqui de Lagoa Santa? E como é que, ou se não chega, como é que deve chegar? E como é que vai ser o processo que vai se desenrolar até sair o imã, né? Pronto. Como é que é isso? Vamos tentar explicar de uma maneira didática, simples, para a gente que é leiga assim nessas coisas, né? Então, a ideia é começar com o metal. Hoje, né, a planta está preparada para começar com o metal puro. Então, seria lá uma mistura, né, de neodímio com praseodímio, ferro, um pedaço de ferro-bério e algumas outras terras raras ali para melhorar a performance desse ímã. Mas essa fábrica, ela é uma fábrica que trabalha com metalurgia do pó. Então tem que pegar esse metal e a gente tem um primeiro processo que chama strip casting. Nesse strip casting, eu vou pegar esse metal, vou fundir ele a vácuo para que não... Fundir, você vai derreter ele, né? Vou derreter ele, né? Então ele vai lá para 1.300 graus. Vou fundir ele e vou transformar ele em pequenas lâminas, que a gente chama de flakes. O ímã de neodímio ferro-boro, ele vem só numa condição de resfriamento específica. Não é muito fácil de obter. Então é algo bem controlado, bem específico para eu conseguir atingir. Quando eu pego esse flake, ainda não tá bom, eu tenho que diminuir ele de tamanho. Aí a gente tem 2 processos ali que vai diminuindo o ímã. É diminuição, vamos dizer assim. É um moinho. Isso, uma espécie de moinho, mas são técnicas bem avançadas de moagem, né? É moagem autógena, né? As próprias partículas são aceleradas com gás e elas batem entre elas e vão diminuindo. Acho que coloca hidrogênio, não é ou não? Tem uma fase também com hidrogênio. Que bota hidrogênio. Antes da moagem autógena, tem a de hidrogênio. Tem uma moagem com hidrogênio. O hidrogênio, né, eu não achei que nós não íamos precisar falar do hidrogênio. Antes dessa moagem autógena, vem uma moagem com hidrogênio. Né? Então, é um forno tubular. A gente insere esses flakes, vai aumentando a temperatura e vai inserindo uma pressão de hidrogênio. Então a gente coloca ali uma pressão de 2 atm. Quantos graus? Mais ou menos 550 graus. Né? E vai aquecendo essa... 2 atm é uma panela de pressão, né? Mas é pouco, né? É pouca coisa, né? Mas o hidrogênio ele é uma partícula muito leve. Então lá dentro vai ter muito hidrogênio. E esse hidrogênio ele vai lá dentro da microestrutura do material e ele fica preso lá dentro. E ele faz com que o material expanda o volume. Só que ele fica preso e não consegue sair, ele gera trincas. Então ele craquela o material. Então, a partir dali eu tenho um pó com 50 micra. Né? 50 micra, para vocês terem uma ideia pro tamanho de um pó, tamanho de partícula, o olho humano só enxerga 100 micra. Então é metade do que o olho humano conseguiria ver. Extremamente fino. Se você olhar, você não consegue ver a diferença entre o de 50 e o de 3 micra. Mas para que eu preciso desse pó de 3 micra? Nesse pó de 3 micra é o que eu preciso
para chegar ao mais... para aumentar a performance do ímã, né? A gente tem vários testes já, não aqui no negócio, mas nos equipamentos que foram desenvolvidos, no que tem desenvolvido hoje na literatura. Sabe-se que se eu moer mais o material e chegar perto de 3 micras, eu vou ter performance melhor. Eu tenho a gente chama lá de monopartícula, né? Então a menor partícula que eu posso obter, ela vai ter 3 micras. Isso é bom porque quando eu vou prensar para dar forma para o ímã, eu aplico um campo magnético para girar todas essas partículas para o mesmo lado. Então, quando eu faço isso, eu preciso ter esse tamanho especificamente. Só que isso me gera vários problemas. Quando gera 3 micron, o pó ele fica pirofórico. O que é isso? Pirofórico, o cara fica doidão. Não, é a maneira mais elegante de dizer que pega fogo. Pega fogo, É muito similar à bateria do carro elétrico, né? Se você abrir uma bateria, ela vai aqui ao ar, ela vai começar a pegar fogo. Ou seja, com 3 micras, se tiver algum atritozinho, ele pega fogo. Exatamente. Se ele entrar em contato com o oxigênio a partir de 3 micras, ele pega fogo. Então hoje, né, depois que eu movo esse material, ele tem que ficar armazenado numa atmosfera com hidrogênio. Então ele fica armazenado lá com hidrogênio. Nitrogênio. Isso, perdão. Nitrogênio. É nitrogênio. Isso. Nitrogênio. Exatamente. Então, dos maiores despesas da fabricação de ímãs acaba não sendo a matéria-prima, mas sim os equipamentos funcionarem com nitrogênio. Então, na etapa de prensagem, lá, as prensas são enclausuradas com painéis de acrílico para eu criar essa atmosfera positiva de nitrogênio. Então, enquanto tá prensando lá, tá tendo nitrogênio, tá vazando nitrogênio, vamos dizer assim, para o ambiente, para que o oxigênio não entre. Sim, nitrogênio é inerte, não pega fogo, não é nada. A temperatura ambiente não acontece nada. A temperatura ambiente é um gás nobre. É gás nobre. Né? No mundo ideal, a gente usaria argônio, mas é muito caro, tornaria qualquer empreendimento inviável. Tá? Então, a partir dessa... dada a forma, né? Então, milissegundos antes de eu prensar, eu aplico um campo magnético, as partículas vão todas para o mesmo lado. Né? O ímã, como você sabe, ele tem um norte e um sul. Sim. Isso acontece por conta dessa... Mas você induz uma polaridade nele. Exatamente. Né? Mas é só para a orientação das partículas, né? Nesse momento. E depois a gente vai para uma etapa de sinterização. Né? Sinterização é diferente da fusão lá no começo. O que é sinterização? A sinterização, a gente vai aquecer o material até que ele chegue ali na parte de temperatura de transição entre o sólido e o líquido, né? Então as moléculas vão estar aquecidas, vão estar vibrando, e eu vou diminuir esse espaço entre elas, né? Então eu vou acabar densificando o material. Então o ímã bom é o ímã denso, né? E o ímã sem oxigênio. Aquele ímã pesadão, né? Que é o ímã bom. Exatamente. É ímã pesado, né? Tem poros lá dentro, né? Então a sinterização acaba sendo lenta, né? É um processo que demora de 8 a 12 horas, dependendo da receita de quantos quilos tem no forno, até 16. E quando eu faço isso, eu garanto essa boa densificação, garanto que os gases que vão ser formados vão evaporar e não vão deixar esse espaço vazio ali. E quando o ímã sai, ele sai que formato, assim, né? Que tamanho? Como é que é? Como é que é isso? Na prensa, ele sai muito próximo ao tamanho final. Então ele necessita de pouca ou nenhuma usinagem. Porque na prensagem ali eu tenho um desvio de massa, que daí a qualidade vai controlar, de mais ou menos 1% do peso. Então é realmente tirar a tolerância. Quando a gente fala de ímãs maiores, por exemplo, blocos maiores, a gente tem outro processo lá que usa compactação isostática. Eu tenho um molde de plástico, né, de poliuretano, eu preencho ele com pó, com esse pó de interesse, e embalo a vácuo e coloco dentro de um cilindro com água e coloco uma pressão específica lá e eu dou forma para esse bloco. Sinteriza igual, o processo de sinterização é o mesmo. Aí eu preciso fazer os cortes nesse material. Aí tem vários desafios, porque o material ele é muito duro. Então não é qualquer disco, não é qualquer tipo de fio que eu consigo fazer os cortes necessários. E o cavaco que eu gero, ele acaba sendo muito difícil de reaproveitar. E o que faz com ele? Então, hoje, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso não só como Brasil, mas como mundo também. Né? Só um parênteses, né? O mercado dos ímãs aterrazados é um mercado de 50 bilhões de dólares e cresce 10% ao ano. Né? É bastante coisa. Então, tem que pensar nessa forma de reciclagem. Né? Uma das formas de reciclagem é eu pegar esse material, extrair as terras raras e transformar novamente em metal. É possível fazer isso.
E também agora está se desenvolvendo algumas técnicas para usar tem técnicas para redução desse material e usar junto com matéria-prima virgem. Ok. Tá? Mas quanto menos cavaco gerar, melhor. Tanto por questão de sustentabilidade, mas também por questão de valor agregado. Né? Um imã, ele gera aí... A gente falava sempre $80 o quilo, mas hoje está um pouco mais caro, 100, 120 reais. Na verdade, não... É $120 o quilo. Na verdade, não tem para comprar. É esse que é o problema, né? Quem tem... Já tá com a fábrica lotada. $120 o quilo. Isso. E você produz hoje 100 toneladas? Quanto você falou? 100 toneladas por ano. 100 toneladas por ano. Então é uma grana bem alta, né? Pra quem vai investir nesse ramo aí, hein? Exatamente. É uma matéria-prima cara, né? Um processo caro, né? E um risco associado elevado também. Entendi. É algo de elevada tecnologia mesmo. Né? Mas então, a gente tem hoje pensar na reciclagem, né? Como sítio, a gente tá pensando, a gente faz parte de um grande projeto. Né? A gente vai falar dele hoje. É o projeto MagBras, né? O projeto de desenvolvimento do ciclo completo de produção dos ímãs de terras raras. Então envolve 28 empresas, 12 delas são mineradoras, várias delas estão localizadas aqui em Minas Gerais. A proponente foi a WEG nesse processo, mas Stellantis A WEG é fabricante de motores, é isso? De motores de e motores, companhias elétricas, várias outras soluções. É um mercado muito grande da WEG. Né? Temos outros também, a Iveco, Schulz, né? As mineradoras são 12, né? Vale, né? Que é uma das âncoras do projeto também. Então esse é o projeto MAG que você falou? MagBras. MagBras. Ele envolve várias empresas. Essas empresas estão sendo, ou deveriam ser, ou serão assessoradas pelo CIT, é isso? Então, o locus do projeto, né? O lugar de desenvolvimento do projeto, o principal vai ser aqui em Lagoa Santa, no sítio Senai TR. Mas além do sítio, a gente tem mais 6 instituições ao redor do país que vão nos ajudar a criar e desenvolver essas competências. Né? Entre eles a UFSC, né? De onde eu vim, o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro, né? E alguns outros institutos de inovação do Senai. Legal. E aí essas empresas todas, elas vão... Vocês vão fazer um pool de empresas em torno da tecnologia? Então, a ideia é que cada empresa, com sua devida expertise, né, traga a sua opinião. Tem cliente que é mais voltado para o produto final, né, voltado para o imã. Elas irão trazer as necessidades para vocês. Exatamente. Para vocês atendê-las. Exatamente. Então, mas vocês não podem atendê-las. Eu não posso vender, né? Mas eu posso ajudar a desenvolver. Ah, sim. Aí você vai ajudar as empresas a desenvolver ímãs de terras raras, é isso? Isso, né? Mas envolve... Então, repasse de tecnologia. Isso, né? Envolve, né, desde da produção imã final, mas tem aquela parte do começo, né? Então, as mineradoras, pode ser que elas não estejam tão interessadas hoje na produção do imã, mas elas estão interessadas nessa etapa de beneficiamento, né? O que eu faço com essa matéria-prima? Como que eu transformo em óxido e como que eu separo esses óxidos? Entendi. Esse repasse de tecnologia tem um custo para as empresas. Ou seja, não vai ser de graça assim, né? Então, como é que funciona esse esquema, velho? Como que a gente vai explicar? Basicamente, ou essas empresas estão ajudando a desenvolver a tecnologia também. Então, e aí, em contrapartida, ela tem esse retorno. Então, como é que é isso? É um projeto que envolve o Senai, né, e o Fundo de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundep. Sim. Então, é um orçamento que a gente recebeu, né, para desenvolver essa tecnologia nas instituições, né? Como eu falei, o locus principal é aqui. Mas as empresas também vão desenvolver tecnologia. Então, como que elas entraram na aliança, né? Elas entraram por meio de contrapartida, econômica, né, e financeira. Econômica seria, eu vou prestar tempo dos meus engenheiros, dos meus executivos, né, e reuniões que são executadas aqui em Lagoa Santa ou em outro instituto, né, e também a contrapartida financeira, né? Então, todos que estiveram ali, a gente teve ter um convencimento para trazer a empresa, convencê-las que era rentável para elas, assim, de maneira assim, olha, vai ser muito benéfico se você participar. Entendi. Então, todas as empresas que estão ali têm algum interesse no desenvolvimento do imã ou alguma parte específica que seja até da produção. Entendi. Então, na verdade, o acordo é uma contrapartida, né? Isso. Ou seja, você nos ajuda financiando também o projeto, é isso? Exatamente. Uma parte do projeto é financiado pelas empresas. Pelas empresas. Aí, em contrapartida, você tem um ganho tecnológico para essas empresas. Isso, né? Ah, legal. Bacana.
Na época a gente criou uns pacotes, assim, né? Pacote neodímio, praseodímio e disprose. Deu o nome das terras raras, mas assim, quem aportasse mais tinha direito a um imã com tantas receitas de imã que a gente pode te ajudar a desenvolver, tantas horas de análise, né? Coisas desse tipo, assim. Entendi. Né? Mas foi mais uma parte mercadológica para... Deixa eu entender uma coisa aqui. Aqui em Lagoa Santa, nessa estrutura que você tem ali, vocês vão produzir os ímãs. Isso. Eles vão sair com qual formato, com qual peso? Como é que fisicamente a gente pode dizer como é que vai sair esses ímãs daqui? Da forma que... Ou conforme o cliente pede. É isso, da forma que o projeto que a gente desenvolver pedir, né? Porque então, o cliente quer um ímã pequeno para fone de ouvido, quer um ímã grande. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente tem um limite, vamos dizer assim, ímãs até 2 quilos, né? Pelo ferramental que a gente possui. Né? Mas, se a empresa quer um ímã maior, se tiver orçamento, a gente vai fazer. Né? A gente vai buscar o equipamento certo, a técnica certa, né? Aprender essa competência e desenvolver. Legal. Então, assim, né? É um centro de inovação tecnológica que vai desenvolver as empresas, né, no ramo tecnológico para poder explorar essas matérias-primas que a gente tem aqui com relação à parte de terras raras na produção de ímãs. Isso. E esse estudo, ele pode partir para outras utilizações das terras raras ou só o foco é o ímã mesmo? Hoje o foco dentro desse projeto especificamente, que é o nosso fomento aí por 3 anos, visa a produção do ímã, né? Da cadeia de produção completa dos ímãs de terras raras. Beleza. Agora, em termos de money, cash, quanto que as empresas aí têm a previsão de investindo num projeto desse em termos de retorno financeiro? Tem ideia? Mensurado, eu não sei como que eles vão fazer esse... Ou seja, vale a pena, assim, vale a pena. Pensa que essa foi uma oportunidade muito boa que todos os vários institutos ao longo do país, várias montadoras utilizam, que você tem acesso a esse recurso, né? E essa contrapartida ela acaba sendo muito menor. Então ela tem acesso a um P&D que ela poderia gastar, sei lá, 1 milhão, só que ela está recebendo 10. Então ela vai aportar 1 para ganhar 10. Então ela ganha nesse ponto. Né? Financeiramente, quando ela vai ganhar, realmente não saberia te dizer. Né? A gente não é nossa competência fazer esse cálculo. Mas de certa forma, assim, vamos desenvolver a tecnologia no Brasil, acelerar esse desenvolvimento, que não vai ficar só a cargo da empresa. Né? Tem um centro de competência, né? Um centro de inovação e tecnologia que vai ajudar a fazer. E dessa forma também rodam vários outros projetos. O CIT lá, por exemplo, rodam vários outros projetos desse tipo também, né? Só que para outros setores, né? Agora recentemente foi aprovado um para-aço verde, que é um aço que vai emitir menos carbono, né? E também outro voltado para descarbonização também. Então, todo ano tem projetos, chamadas públicas, que ajudam essas empresas a desenvolver tecnologia, montadoras e empresas da mineração. Legal demais. Então, assim, né? Dentro desse projeto de inovação né, e tecnologia, o que isso vai trazer de benefício para a nossa cidade, Lagoa Santa, para a região, para o estado, para o país? Como é que vocês enxergam isso? Que benefício vai trazer para a gente? Basicamente, eu enxergo que Lagoa Santa vai ser o centro do desenvolvimento de tecnologia para esse mercado especificamente aqui no Brasil. É aqui que está nascendo esse ponto. Então, é aqui que a gente está desenvolvendo mão de obra qualificada, porque é um ponto também a se citar, é que essa mão de obra, a maior parte está concentrada, como o Eduardo pontuou, em Santa Catarina, que é de onde ele veio. Aqui na região, a gente não tem essa mão de obra desenvolvida. Aqui, por exemplo, na UFMG, não tem informação de graduação ou especialização, sei lá, para atender essa tecnologia, não tem? Assim, vamos pôr os pratos limpos, né? Sim, né? Tem um curso de engenharias, né? Muito bem situados no país, mas não tem nenhum laboratório específico que trabalha com a síntese, né, desses materiais, com o beneficiamento desses materiais, manufatura desses materiais. Acho que tem que dizer isso. Mas eu risco dizer que Lagoa Santa pode ser a Ouro Preto do século XXI, né? O que a gente ganha trazendo um empreendimento como esse é trazer realmente qualificar aqui, né? E trazer uma mão de obra muito qualificada,
trabalhar aqui. Uhum. Então, várias outras empresas da cadeia podem vir se instalar aqui em Lagoa Santa, vai trazer eventos, vai trazer dinheiro para a cidade. E tem alguma parceria com a cidade? O City aqui fez alguma parceria com relação à formação de mão de obra, alguma coisa assim? Olha, até o nosso conhecimento sabe, não, né? Mas a gente tem um interesse aqui do Senai em abrir uma unidade aqui em Lagoa Santa. Inclusive vai ser próximo ali do sítio Senai TR. Né? Pode ser, né? É uma hipótese que seja ali, né? Tá estudando essa concessão do terreno e dos investimentos, tudo investimento. Mas a ideia do empreendimento aqui é formar mão de obra para o país, né? Algo muito nobre, assim, né? E mão de obra para o país, para a América Latina de uma maneira geral. Porque é uma mão de obra bastante especializada, né? Exatamente. O que tem de formação, assim, que é necessário dentro do processo seus lá? Que tipo de conhecimento técnico é necessário? Quais são as formações, vamos dizer assim, as graduações possíveis que vocês precisam lá? Vai precisar, imagine, né? Engenheiro de materiais. Engenheiro de materiais. Galera, engenheiro de materiais, vocês já ficam de butuca aí, porque, de repente, vale a pena você fazer graduação pensando nisso no futuro, né? Mercado de trabalho. A gente tem parte de engenharia química, engenharia de produção. Pense que é um laboratório e uma fábrica, né? Então, a gente tem ali desenvolvimento de várias habilidades e áreas de conhecimento que tem que conversar, fazer essa troca de conhecimento. Principalmente para agregar no processo, nas análises, enfim. Então, são várias áreas. O Eduardo... Hoje lá tem quantas pessoas envolvidas nesse processo todo lá? Hoje a gente tá em 11 pessoas. 11 pessoas? 11 pessoas. É bem chuto, né? Exatamente. Né? Então, a gente trabalhava com orçamento exclusivo, né? Da Federação da Indústria. Então, conforme as atividades, né? No começo foram 4, né? Foi subindo, escalonando para chegar a 11. Mas a ideia é que chegue até o final do ano, acho que 22 pessoas. Então, vai dobrar, então. Isso, vão ser contratados, né, mais técnicos, aí, analistas, para a condução das atividades, né, normais do dia a dia da fábrica e também da pesquisa. Né? Então, a parte da usinagem, a gente vai contratar, a parte dos laboratórios, né, a parte da produção, ainda vamos precisar de mais pessoas. Manutenção, né, mas não tem como a gente excluir, por exemplo, um profissional de TI, né? A gente vai precisar automatizar algumas rotinas, né? Verdade. Né, a gente sabe que na China, né, boa parte dos materiais já são conduzidos por robôs, né? Guiados eletronicamente. Então a ideia é a gente chegar num nível parecido. E para a gente vai precisar de vários tipos de profissionais que sabem lidar com inteligência artificial. A gente tem um software que nos ajuda a prever o comportamento das ligas. Precisa de pessoas com esse tipo de formação. Formação, né? Isso. E, será que vai precisar também de pessoas na formação na área, assim, não de nível de graduação, mas da área técnica também? Tem, sim. A gente tem uns equipamentos lá de ordem fabril. Né? Então precisa de técnicos para estar operando esses equipamentos. Tomar as melhores decisões quanto à parametrização dos processos, né? E condução desses processos no dia a dia. Pô, bem legal. Porque eu me veio na cabeça aqui, porque vocês estão bem pertinho daquela escola ali, Padre Menezes, e lá é uma estrutura que foi feita para a escola técnica. Exatamente. Né? Sim. Uma vez veio uma pessoa do Alto Escalão no Senai e perguntou: nossa, legal a estrutura de vocês aqui, mas vocês não tem nenhuma sala grande para fazer sala de aula? Daí falando, né? Saindo várias conversas. Aí a gente tem uma... Você consegue voltar lá na foto? Lá? Consigo, vamos voltar lá. Vou te mostrar ali. Isso, então a nossa parte que tem um vidro aí espelhado, do lado direito aqui, tem essas janelas abertas, onde ficam as salas de reunião. Então eu tava com essa pessoa, né, do Senai e ela... Onde poderia ser feito aqui, né? Aí eu olhei pro lado e falei, não, a gente tem uma escola aqui, né? Escola técnica. Porque aqui bem na frente aqui você tem a escola, né? Exatamente. Ali a Escola Estadual Padre Menezes. E a estrutura lá foi feita, se não me engano, na época, foi para fazer uma escola técnica, né? E a escola lá tem tempo integral também, né? Se não me engano, tem cursos técnicos lá. Tem. Então, será que vocês já pensaram nisso? Ou seja, a gestão aí já pensou nisso de fazer uma parceria com a escola, sei lá, já aproveitar na estrutura, né? Então vai uma dica aí, né? Vai. Quem não pensou em pensar nessa questão de pensar em fazer essa parceria com a escola, né? Que é muito próximo ali, né? Né? Esse é um empreendimento, né? Bem inovador, bem novo. Então, sim, né? Cabe ao Senai, né? Tem essa
essa premissa, né, de fazer o treinamento, né, estruturar todo esse processo aí, né, de ter a mão de obra aqui no Brasil, né, e de depois exportar essa mão de obra, né. Então a pessoa que tá em Lagoa Santa sai daqui e ir pro mundo, né. É pro mundo, né. Então, gente, ó, tá vendo? A oportunidade para você aí que tá nos assistindo aí, né? É uma oportunidade de trabalho, cara, né? De trabalho especializado, seja na área de técnica, né? De nível médio e na área superior também, em termos de graduação, certo? Então, fica ligado, fica de butuca nessa realidade aí que logo, logo vai estar batendo na sua porta aí, né? Para você voar aí no mercado de trabalho, né? Legal. Recursos humanos, a gente vê que é uma carência, então, aí, né, para vocês, a questão de ter pessoas disponíveis, né, prontas para poder estar ajudando a operação lá, né? Então, esse é um problema, né? Exatamente. Nós falamos aqui. No país inteiro, né? Diga um lugar que tem uma formação técnica para formar um técnico de stripcast no Brasil, né? Equipamentos bem particulares. Sim. Então, vocês vão ter que formar essa mão de obra mesmo. Mão de obra, né? Então, poucas pessoas, né, têm esse conhecimento sobre imã no Brasil, né? Mais difícil ainda sobre a manufatura do começo até o final. Né? Então, aqui no Senai, né, eu também trago isso desde sempre. A pessoa tem que ter muita vontade de aprender. Eu acho que isso, né, a Ingrid, né, da área da produção ali, mas sabe muito de imã, né? Tá ali quase 2 anos, isso? Desde 2023, 2 anos já. 2 anos já. 2 anos ali. Né, já sabe muito, vai aprendendo, né? Vai aprendendo por osmose ali, né? Como que. Aprendendo a marra ali. O segredo é sair dando uma entradinha em cada processo, né? A gente olha um pouco no laboratório, aprende, conversa um pouco com a parte técnica aqui que entende da fabricação, aprende mais um pouco também. Que é muito importante estar buscando esse conhecimento lá dentro, é a oportunidade. Eu sei que ela sabe porque esses dias precisamos fazer uma visita, deu um conflito de agenda e ela precisou conduzir uma visita. Ela é outra colega nossa, Camila. E o pessoal adorou a visita, né? Não, realmente, tecnicamente, foi tudo que você já tinha falado pra mim, não desviou nada. Então, ela aprendeu certinho, né? É isso aí. Então, assim, vocês vão ter que aprender mesmo, né? E quem vai chegar lá vai ter que aprender, já que não tem, né? Essa mão de obra aí. Então, é uma grande oportunidade aí para Lagoa Santa que eu vejo, né? Para as pessoas, para os jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho, que querem, né? Seguir nessa área da tecnologia. Estudar sobre isso também, né? Procurar, né? Graduar sobre essa questão materiais, né? Engenharia de materiais, principalmente. Materiais, né? Mecânica, né? Química, né? Química, engenharia química, a parte de automação. Né? Não podemos excluir os físicos também. Os físicos também. Né? Quem constrói coisas impressionantes com quase nada, né? Agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Pode fazer. Paga-se bem? Não, o salário é compatível com o da indústria. É compatível com o mercado de trabalho, né? O que ganha o dinheiro é o que remunera também nessa área, né? Mas é uma área bastante específica, tecnológica demais, difícil de encontrar mão de obra. É muito provável que o salário seja um pouquinho maior, né? Do que o mercado, eu creio. Porque é mão de obra difícil de encontrar, né? Exatamente, né? Penso que, por exemplo, né, tem as vantagens de formar mão de obra local, você acaba, né, trazendo a pessoa daqui. Então, os esforços que ela tem que fazer para vir de outra cidade é, né, complicado. A gente tem uma pessoa, nosso especialista em manutenção lá, ele vem de Contagem. Né? Então, ele tem um deslocamento diário. Mas aqui o Eduardo não quer falar não, galera, mas o salário dele aqui é uma enormidade. É mais que o presidente da República, porque ele veio lá do Paraná. Ele veio lá do Paraná, não é fácil de encontrar essa mão de obra. Então, penso que a gente trabalha numa instituição privada, ela tem que se pagar. Então, sim, claro. O salário tem que ser compatível. Sim. Mas é claro que o salário não é um salário bom, né? Para uma mão de obra especializada, né, galera? Então, é um salário bacana aí. Então, fica de olho aí no mercado de trabalho nessa área também, né? Legal demais. Eu acho que a gente esgotou o nosso papo aqui, o nosso conhecimento aqui sobre o CIT. Eu aprendi muito, passei a conhecer bastante aí sobre o CIT com vocês, né? Porque para mim, sempre quando eu vi aquele prédio lá, eu sempre tinha uma interrogação. Não, mas o que é aquilo ali, né? Aí um dia eu vi lá, FAB TR, fui para pesquisar sobre isso, né? E que eu fui inteirar sobre o assunto, que é negócio todo, né? Devido à curiosidade. E tem muita gente que eu acho que não sabia também o que é aquele laboratório, aquela estrutura lá. Sim. Né? Que é pouco conhecido. Eu já ouvi falar, é fábrica de fármacos. Fábrica de remédio. Fábrica de remédio e tal, laboratórios fazem análise. Exato. E todo com essa questão atual, que é essa questão das terras raras, né, cara? Isso é cada vez mais importante a gente ter empreendimentos assim.
e que ajuda o nosso país a desenvolver, né? A nossa mão de obra também a se especializar, né? Bom, eu acho que a gente então esgotou um pouco aqui. Esgotou, né? Talvez tenha mais assuntos para falar, mas a gente esgotou aqui o que a gente tinha para falar. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia do que é, né, o CIT, Centro de Inovação e Tecnologia aí do Senai. E esperamos, né, que vocês aí tenham sucesso, né, aí nesse empreendimento aí, tá certo? Então, vocês gostariam de finalizar? Porque ainda não finalizei tudo ainda. Não, eu agradecer a oportunidade, né, mostrar para Lagoa Santa, né, que tá aqui, né, mas é legal ver, né, a Ingrid, né, uma pessoa da cidade aqui mesmo, né, tá lá no processo, tá envolvida, né, eu acabei vindo de fora, mas já me sinto um lagoano santense, Lagoano santense? Lagoano santino, mas o pessoal fala, né, mas a cidade incrível, né, me acolheu aqui de braços abertos, pessoal muito receptivo, né, a Ingrid também lá. A Ingrid já foi minha concierge quando eu cheguei aqui. Tudo que eu preciso de um lugar bom pra isso, pra aquilo, né? E a hospitalidade no Mineiro é incrível, né? Incrível, né? Em ajudar aí. Mas é isso aí. É isso aí. Mas a gente não terminou ainda, porque sempre quando os meus convidados vêm aqui, eu sempre faço uma brincadeira com eles, né? Uma brincadeira surpresa. E eu vou fazer com vocês também, certo? Na verdade, assim, é um negócio bem... As pessoas morrem de medo, não sei porquê, né? Essa é uma brincadeira que tem, assim, um tanto de cartas, né? Um bolo de cartas. E tem umas perguntas que falam... Tem uma pergunta assim, o que você faria? Aqui tem umas situações adversas, situações, assim, que não tem nada a ver com o City. Ou tem a ver, talvez tenha a ver. Pode ser que tenha, né? Ou pode ser que tenha, tá certo? E aí eu gosto de fazer essa brincadeira para a gente conhecer um pouco mais as pessoas que vêm aqui, né? Em situações diversas do nosso bate-papo aqui. Então eu gostaria que vocês cada um tirasse 2 cartas, lesse a pergunta, né? O que você faria e respondesse. Okay. Pode ser? Pode. Então vamos conhecer os dois aqui em outra situação. Não tem pergunta indiscreta aqui, tá certo? Então aqui, ó. Eu vou cortar aqui o baralho. Então vocês podem tirar 2 cartinhas aqui. Tira 2 cartinhas e aí vocês vão ler e responder. Deixar as damas primeiro, claro, cavalheirismo. Deixa elas foi a primeira. Olha, vamos lá. O que você faria se você fosse um super-herói? E qual seria? Se eu fosse um super-herói, acho que eu seria a Mulher Maravilha. Seria a Mulher Maravilha? Sim. Porque eu acho que eu exploraria os meus poderes pra literalmente me aprofundar nas coisas que eu desejo. Eu digo isso porque hoje eu sou uma pessoa que eu busco muito conhecimento, busco melhorar minha parte profissional, pessoal. Então, eu vejo a Mulher Maravilha como essa força mesmo, uma mulher que dá conta de muita coisa. E às vezes eu olho e falo, putz, dei conta de tanta coisa. Não tem medo de nada. Não tem medo. Então, eu acho que eu seria a Mulher Maravilha, porque eu estou constantemente aí buscando realmente essa expansão em diversas áreas e sem medo de me aventurar. Ah, legal, né? E você? Minha pergunta aqui das minhas opções, né? O que você faria para deixar o seu nome gravado para a posteridade? Infelizmente não tive o talento para atuar na Malhação e na Rede Globo, então não pude ser ator. Mas ele já apareceu na Rede Globo, tá? Mas, tá vendo? Então, já começou bem, ó. Mas não, pra novela ninguém me chamou, né? Também não fui político, né? Mas eu acho que eu posso deixar uma contribuição científica. Então, se tiver o primeiro imã nacional, vai estar lá no meu nome como uma das pessoas que ajudou a tornar isso possível. Ah, bacana, né? A próxima. Bom, se no dia em que você fosse terminar uma relação com uma pessoa que não ama e não suporta mais ver nem por um minuto, mas que a ama desesperadamente, descobrisse que ela só tem mais 1 ano de vida. Essa é complexa. Agora acertou ela. Bom, eu acho que... O que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa muito empática. Assim, é o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa
que gosta de ajudar, que gosta de estar do lado. Então, me conhecendo, eu acho que nessa situação eu ficaria do lado da pessoa. Por mais que eu não quisesse ver nem pintada de ouro na minha frente, eu estaria ali para dar uma força, ainda mais se eu fosse a única que ela tivesse. Legal. Bom, o que você faria se o mundo fosse acabar amanhã? Cara, eu ia ver o que eu tinha no cartão de crédito, pagar uma passagem e passar com os meus familiares, né? Meu pai e minha avó. Né? E eu faria isso. Legal demais. Então, gente, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo, tá certo? Eu quero agradecer vocês por ter, né, vindo aqui bater esse papo legal com a gente, descontraído, e ter nos ensinado bastante coisa com relação aí a essa parte da tecnologia. Então, muito obrigado para vocês, né? Um grande abraço para todos. E eu quero mandar um grande abraço também lá pro Caio Tassi, né? Por ter, mais uma vez, nos ajudado a fazer esse encontro aqui, tá certo? Então, muito obrigado. E até a próxima, galera. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.